Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz. Vamos começar o nosso estudo, nossa EBD de hoje. Mandei no grupo, tá? Aí tá o link. Aí se vocês quiserem acessar, fiquem à vontade, tá bom? Vamos começar orando e a gente começa então nosso estudo bíblico. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos separar esta noite diante de uma semana tão corrida, diante de tantos afazeres, para poder aprender com a Tua Palavra, para poder aprender com o exemplo de Cristo, de como nós devemos evangelizar e discipular outras pessoas. Ó Pai, nos ajude a não só ter um conhecimento, mas que o Teu Santo Espírito aplique em nossas vidas e que possamos, a partir de amanhã, colocar em prática aquilo que nós aprendemos tanto na EBD quanto no culto também. Assim oramos, pedindo a sua graça para este momento, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, na semana passada, nós falamos sobre recrutamento, que era o capítulo 1 do nosso estudo, né? Do Plano Mestre de Evangelismo. E nós falamos, na semana passada, como que Jesus chamou os seus discípulos. E que tipo de pessoas que Cristo convidou para se tornar os seus discípulos. E como que nós aprendemos, então, com essa simplicidade de Jesus em chamar pessoas simples, em chamar pessoas comuns, para poder treinar, para que essas pessoas, então, se tornassem grandes discípulos, grandes evangelistas, grandes mestres, grandes pastores. E hoje nós vamos falar, então, no capítulo 2, sobre associação. Como que Jesus se associava com pessoas. Como que era o relacionamento de Jesus, então, com as pessoas. Para começar, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20, um texto bastante conhecido. Mas nós vamos, então, usar esse texto como base para a nossa EBD, para o nosso estudo de hoje, ok? Alguém pode ler? Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ok. Qual o destaque que nós chamamos a atenção aqui nesses versículos, ok? Primeiro, versículo 18, ele fala que Jesus se aproximou dos seus discípulos. Isso aconteceu antes de Jesus ser assunto aos céus. Eu gosto da frase, né? Ser assunto aos céus. Ou seja, de Jesus ser elevado aos céus, depois da sua ressurreição, antes de ele ser elevado aos céus, ele reúne os seus discípulos, ele se aproxima dos seus discípulos, e ele diz então essas palavras, que nós já conhecemos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. No entanto, o destaque que o capítulo 2 nos chama a atenção é essa última frase: E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Por que que essa frase, ela é importante para nós? Porque essa frase se aplica também em nossas vidas, em saber que Cristo Jesus está conosco todos os dias de nossas vidas. Todos os dias de nossas vidas, Jesus, se nós somos cristãos, se estamos cumprindo o chamado de Cristo, Jesus está conosco todos os dias. Agora eu queria que você parasse e pensasse o seguinte: tem alguma pessoa da sua vida que você gostaria de estar todos os dias com aquela pessoa? O tempo todo? Toda hora? Tem alguém? Talvez tenha, né? Eu tenho. Não preciso nem dizer, né?
eu tenho minha esposa. E às vezes não é todo dia que a gente quer estar junto, a gente fica às vezes meio separado porque a gente sabe como que é casamento. No entanto, é interessante que Jesus, ele quer estar todos os dias com a gente. E é isso que a gente vai ver hoje. Jesus, ele quer estar. Não é algo forçado para Jesus. Não é uma obrigação. Jesus, ele quer estar com pessoas. Ele quer estar com você. Esse é o caráter de Jesus que nós veremos hoje. Jesus, ele queria estar com pessoas. Jesus queria estar com os seus discípulos. Como, então, nós podemos... É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Sobre a permanência de Jesus, sobre Jesus estar com pessoas e como que isso nos ensina também a evangelizar, a pregar a palavra de Deus. Para começar, então, como Jesus ensina a Bíblia, como ensinar a Bíblia para pessoas. Como nós podemos ensinar o Evangelho, a Bíblia, para outras pessoas? Talvez alguns pensem que a melhor forma de ensinar a Escritura e a mais rápida seja abrir uma educação bíblica, uma escola bíblica formal na igreja. Então, vamos formar uma escola bíblica formal aqui na igreja, algo que a gente possa trazer grande número de pessoas para poder sentar e ensinar essas pessoas sobre a Bíblia. Ok, nada de errado. Outras igrejas, talvez igrejas maiores, pensem o seguinte: nós vamos fundar um seminário, vamos fundar um curso teológico, porque desse jeito a gente vai ensinar a Bíblia para diversas pessoas. Então vamos fundar um seminário. Ou então vamos organizar um currículo de anos para a nossa igreja, para a nossa escola bíblica, para os nossos cultos, e assim a gente ensina as pessoas a palavra de Deus, a Bíblia. E talvez a gente pense, a gente pense o seguinte: bom, depois de anos de igreja, aquele membro fazendo vários cursos teológicos, vários seminários, participando de várias EBDs, participando de diversos cursos online, assim ele vai aprender a como seguir a Cristo Jesus. Então vamos oferecer o maior número de cursos teológicos para aquelas pessoas, e é o que nós podemos fazer. Então, aquela pessoa fazendo parte de todos os cursos, ela vai se tornar um verdadeiro cristão. A grande pergunta que nos fica é: será que é isso que faz pessoas serem cristãs? Será que é isso que faz com que pessoas aprendam de verdade a palavra de Deus? É um curso teológico? É uma EBD? É cursos que a gente pode oferecer? É classes de batismo? É isso que forma realmente cristãos? Na página 33, ele diz o seguinte: tudo o que Jesus fazia para ensinar o caminho àquelas pessoas era trazê-las para perto de si. Ele era a sua própria escola e o seu próprio currículo. O que Jesus fazia para ensinar essas pessoas sobre a palavra de Deus, a única coisa que Jesus fazia era chamar as pessoas para perto de si. É viver com elas. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, enquanto os fariseus daquela época, eles se importavam mais com um currículo acadêmico religioso para formar os seus discípulos, Jesus se importava apenas que os seus discípulos o seguissem. Então, enquanto os fariseus, eles tinham cursos teológicos, os fariseus tinham um curso teológico, eles tinham um programa de discipulado, digamos assim. O que um fariseu ele fazia? O fariseu ele também tinha os seus discípulos. Por exemplo, Paulo ele foi ensinado por Gamaliel. Gamaliel ele convidava alguns jovens, chamava eles para perto de si e falava: agora eu vou ensinar tudo o que a Bíblia ou tudo o que o Antigo Testamento ensina.
Então sentem e vocês vão aprender tudo aquilo que eu sei sobre a lei. Era algo bom? Sim. Não tinha nada de errado quanto a isso. Estava ensinando a palavra de Deus. Mas isso não formava pessoas que realmente adoravam ao Senhor. Muitas vezes, esses cursos teológicos mais afastavam as pessoas de Deus. No entanto, nós não estamos aqui falando mal de escola bíblica, nós não estamos aqui falando mal de seminários, não estamos falando mal de cursos. Tudo isso é importante, extremamente importante. E eu sou um dos que mais defendem a escola bíblica. Eu acho que a escola bíblica dominical, ela precisa acontecer na igreja. E nós precisamos ter mais e mais cursos na igreja para ensinar a palavra de Deus. Mas eu sei que não é isso o que forma um cristão. Ajuda, mas não é o que forma. Porque se eu deixar de lado este princípio de Cristo Jesus, que é a associação, não vai adiantar de nada cursos teológicos, seminários e qualquer coisa do tipo. Não é o que faz uma pessoa ser um seguidor verdadeiro de Cristo Jesus. Vamos então continuar. Até aqui, alguma pergunta ou algum acréscimo? Eu acho que talvez isso daí, essa questão de ter um currículo teológico, é o que não só assombra a pessoa que vai ser evangelizada, como assombra quem vai evangelizar, porque eu tinha na minha cabeça que era desse jeito. Ok. Tipo, uma dinâmica, tem que seguir aqueles passos estritos, tem que saber tudo aquilo que você vai apresentar para a pessoa. E isso aí não espanta só a outra. Me espanta também, porque eu teria que seguir aquele rito todo. Legal. Então, a ideia, se eu entendi, é assim, se fazer discipulado é seguir um currículo, então eu preciso estudar muito para que eu possa acompanhar uma pessoa. A mesma coisa que tem isso. O nosso Senhor cuidou de si para acompanhar ele, levando a palavra, ensinando ele, hoje ele leva a palavra para continuar na terra. É como nós estamos aqui na igreja, ouvindo a palavra, e nós também fazemos a parte de fazer também. Levar o projeto, levar a palavra do Senhor, que eu sempre na vida do nosso Salvador, e dar bonito. Não ser um cristão comum, que ouve, aqui fica, e amanhã, ou na sua casa, ficar quieto. Eu acho que o evangelho fica para frente. Justamente. O evangelho é para compartilhar, não só para escutar, né? Justamente. Então, nós vamos falar justamente sobre isso, de que o ensino das pessoas não é somente eu escutar, ou então eu só posso acompanhar outras pessoas depois que eu passar por todos esses cursos acadêmicos, aí sim eu posso fazer um discipulado, aí sim eu posso ensinar, aí sim eu posso dar um estudo para outras pessoas. É justamente isso que nós vamos conversar aqui. Ele continua então dizendo que quem acompanhava Jesus aprendia de Jesus. Então quem estava com Jesus aprendia de Jesus. Então foi por causa dessa comunhão que Jesus tinha, que o mestre tinha com os seus discípulos, que ele disse: foi dado conhecimento ou a conhecer dos mistérios do reino de Deus. Lá em Lucas 8, versículo 10, diz assim, vou ler aqui. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, para os seus discípulos, como nós falamos na semana passada, eu não vou repetir tudo aqui, Jesus, ele ensinava algo mais profundo. Mas para o povo, para a multidão, ele simplesmente ensinava com parábolas. Então perceba que Jesus, a prioridade de Jesus não era com multidões. A prioridade de Jesus era com aqueles discípulos, com aqueles que estavam com ele o tempo todo. Porque o que a multidão normalmente fazia? A multidão sabia onde estava Jesus, eles iam até Jesus, muitos eram curados, escutavam algumas palavras ali, e aí
olhava para o relógio e aí pensava, poxa, eu tenho meus afazeres lá em casa. Aí saía e voltava e continuava a sua vida. Então essas geralmente eram as multidões. O que os discípulos faziam? Os discípulos escolheram viver com Jesus o tempo todo. Os discípulos escolheram estar o tempo todo com Jesus. Então, quando Jesus chamou os seus discípulos ao acompanhar, não foi para que somente ele passasse uma série de lições. Então, você vai passar uma semana aqui comigo, eu vou te ensinar os 7 passos para evangelizar, e depois desses 7 passos, essa semana intensiva, você está preparado, você está pronto, e aí você pode seguir o seu caminho. Não, o que Jesus fez foi chamar aquelas pessoas para acompanhar, para saber, para que vissem na prática o que era ser um servo de Deus. Então Jesus não só ensinou falando, isso também foi importante. Jesus também ensinou a profundidade. Mas o mais importante é que Jesus ensinava na prática, ensinava demonstrando. E essa era a diferença de Jesus para os fariseus. O que os fariseus, maioria, falavam era: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele fala na sinagoga, ele fala com quem realmente tem autoridade, né? Com os escribas, os fariseus. Justamente. Essa questão, realmente, Jesus, ele transmitiu o seu conhecimento, ou melhor, a palavra de Deus, transmitia isso aos discípulos para que eles fizessem, ele dava o exemplo para que eles fizessem isso futuramente, né? Passou uns 3 anos assim, ensinando como fazer, o porquê fazer, né? E a gente vê isso, eles replicando isso já em Atos, né? Acho que é exatamente dessa mesma forma. Exatamente. É isso que a gente vai ver. Na semana passada, o Caio lembrou que eu falei que Jesus ele ensinava com quem tem autoridade. Então, a maior autoridade que Jesus demonstrou foi porque ele dava o exemplo. Então, tudo aquilo que ele fala, as pessoas olhavam para Jesus e falavam, não, realmente, aquilo que Jesus ensina, ele está vivendo. Vamos lá para João 1, 37 a 40. João 1, 37 a 40. Quem achar, pode ler para a gente, por favor. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o nome de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. O que é interessante nessa passagem? Não é um texto simples, mas o versículo 39 diz assim, eles perguntam, né, Jesus, Rabi, aonde o Senhor mora? Jesus poderia ter respondido: poxa, são 4 horas da tarde, eu estou cansado. Eu vou dizer para essas pessoas que eu acabei de conhecer onde eu moro? Vou nada. Eu vou para casa descansar, eu vou sossegar. Mas Jesus diz: venham ver. Jesus convida essas pessoas: venham ver, vamos lá para casa. Isso, e aí o detalhe que diz, é que isso era mais ou menos 4 horas da tarde, já escurecendo. E aí André e Simão Pedro, que eram esses 2 discípulos, passaram então a seguir Jesus. E aí o que é interessante é que depois disso, Jesus nunca talvez tivesse um tempo solitário, sozinho, a não ser quando ele saía do meio dos seus discípulos e ia orar. Mas depois disso aqui, era o tempo todo Jesus com pessoas. Era o tempo todo Jesus com os seus discípulos. Eles dormiam no deserto, a gente vai ver daqui a pouco, né? Eles faziam todas as coisas juntos. Então, os discípulos tiveram o privilégio de passar várias tardes
tomando café, se é que eles tomavam café naquela época, espero que sim, com Jesus em casa. E aprendendo ao redor de uma mesa. Então, era algo comum para Jesus, e a gente vê bastante isso no Evangelho de Marcos, o tempo todo Jesus indo de uma casa para outra. E muitas vezes é por isso que Jesus é chamado de beberrão, de comilão, glutão. Porque Jesus ele vai de uma casa para outra se alimentando, comendo, sentando à mesa. E para os fariseus, Jesus era como se fosse para não falar a palavra, mas uma pessoa qualquer, porque não faz nada, senta e fica sentado nas mesas, comendo, bebendo e conversando com pessoas, porque a prioridade de Jesus era pessoas. Ele queria estar com pessoas. Como que nós podemos, então, aplicar essa ideia, né? Antes de Jesus enviar os 12 discípulos para pregar o Evangelho, e antes de enviá-los, então, para o mundo, como nós vemos lá em Mateus 28, Jesus deixou bem claro que eles deveriam primeiro estar com Ele. Então, a prioridade de Jesus, o ensino de Jesus, era estar presente na vida dos discípulos. Lá em Marcos 3,14, vou ler aqui rapidinho, diz assim, Marcos 3,14. Então designou 12 apóstolos, então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então, a prioridade aqui era que esses 12 apóstolos deveriam estar com Jesus. Ele realmente passou mais tempo com os seus discípulos do que com todas as outras pessoas juntas. Jesus realmente gastou muito tempo com os seus discípulos. Foram 3 anos, mas ele gastou muito tempo com esses discípulos. Olha, uma citação também que ele diz lá na página 38, achei bem interessante de pensar. Eu queria que você imaginasse esse privilégio que os discípulos tiveram. Ele diz assim, o mestre, Jesus, comia junto com eles, dormia nos mesmos lugares e conversava com os apóstolos na maior parte de todo o tempo de seu ministério. Eles caminharam juntos pelas estradas desertas, visitaram juntos as cidades mais populosas, navegaram e pescaram juntos no mar da Galileia, oraram juntos nos desertos e nas montanhas e louvaram a Deus juntos nas sinagogas e no templo. O tempo todo, Jesus estava com os seus discípulos. Que privilégio que esses apóstolos, esses 12, e mais aqueles que o acompanhavam Jesus também, que privilégio eles tiveram. Agora, foi fácil para Jesus? Pare e pense. Será que muitas vezes para Jesus foi fácil? Pedro fazia uma pergunta nada a ver das que a gente está registrado aqui e fora as que não estão registradas nos evangelhos, e Jesus tinha que respirar e ter paciência. Às vezes dormir em lugares ruins, como ele mesmo disse, que até as raposas tinham tocas e ele não tinha um travesseiro para dormir. Muitas vezes usava pedra como travesseiro. Muitas vezes era noites após noites, porque ele não tinha tempo de ter um tempo com Deus. Então ele separava a madrugada para se isolar e para conversar com o Senhor. Não foi fácil. Esse ministério de Jesus não foi nada fácil. E o mais difícil que eu penso é estar com pessoas. Porque viver com pessoas o tempo todo não é algo fácil. Ninguém acha fácil. Por mais que a gente ame pessoas, mais que tenha pessoas que tenham mais facilidade com outras pessoas do que outras pessoas, né? Mas quem trabalha com o público, quem trabalha o dia inteiro com pessoas, sabe que pessoas são difíceis. E são muito difíceis. Ainda mais se não for crente. Aí que é mais difícil ainda. Mas pessoas são difíceis. E Jesus, ainda assim, estava com elas o tempo todo.
Alguma pergunta até aqui? Fala, irmão João. Eu estou dizendo assim, porque o discípulo vivia a vida praticamente os 3 anos andando com o Jesus. E ele, porque eles eram impedidos para entender a palavra, depois de Jesus morreu, antes de tudo. Os discípulos não eram impedidos. Quem era impedido de entender a palavra era a multidão. Era a multidão. Por quê? Porque se Jesus pregava em parábolas para a multidão, é uma questão assim bem profunda, né? Mas o que Jesus queria era que os discípulos entendessem o Evangelho. E assim os discípulos pudessem pregar a outras pessoas. Porque a gente falou um pouco disso na semana passada, porque se as pessoas entendessem quem de fato era Jesus, elas iriam coroar Jesus, iriam colocar Jesus como rei. E o propósito de Jesus ao vir à Terra não era ser coroado por aquelas pessoas. O propósito de Jesus quando veio à Terra era morrer e ressuscitar. Então por isso que o ministério de Jesus, mais da metade do ministério de Jesus, ele foi secreto. Até os demônios chegavam para Jesus e falavam, a gente vai ver um pouco disso hoje à noite também. Os demônios chegavam e falavam, tu és o filho de Deus, o Cristo. E Jesus falava, cala, fica quieto e sai. Porque Jesus estava escondendo de quem de fato ele era para a multidão. Mas para os discípulos, ele falava abertamente. Porque ele queria que eles aprendessem quem de fato Cristo é. Só que depois que ele morreu e ressuscitou, aí sim ele falou para todo mundo, olha, de fato eu sou o Filho de Deus, de fato eu sou o Cristo. Então pode parecer meio estranho Jesus esconder isso, mas era uma estratégia. A estratégia de ensinar aos seus discípulos, para que a multidão não impedisse Jesus de morrer e ressuscitar também. Ok? Mais alguma pergunta? Não? Então vamos continuar. Como que nós podemos então aplicar este princípio, o princípio de Jesus estar o tempo todo com pessoas? E essa foi a estratégia de Jesus para ensinar pessoas. Como que nós podemos aplicar esse princípio para as nossas vidas? A página 42, ele cita o seguinte: se tudo o que uma igreja tem para desenvolver nos novos convertidos e transformá-los em discípulos maduros, ou seja, pensa em uma igreja, né? Pensa na nossa igreja. Qual a estratégia que as igrejas fazem para tornar uma pessoa comum, um discípulo, um novo convertido na verdade, como que uma igreja faz para tornar um novo convertido em um discípulo maduro? Então, quais são as estratégias que a igreja faz para discipular as pessoas que se convertem? Se essa igreja, o único desenvolvimento, a única estratégia que essa igreja tem para ensinar um novo convertido a se tornar um discípulo maduro são os cultos de domingo e as aulas bíblicas dominicais, então, ele cita aqui, ele diz o seguinte: então as igrejas estão conspirando contra elas mesmas e minando o seu senso de propósito. O que ele está colocando aqui? Se a nossa igreja, a única estratégia que uma igreja tem de ensinar um cristão a deixar de ser um crente mais ou menos, a deixar de ser um novo convertido, a deixar de ser um neófito e ser um cristão maduro, um discípulo maduro, se a única estratégia que a nossa igreja tem venha para o culto de domingo, ou venha para o culto de quarta-feira, ou vamos fazer culto todo dia, e assim as pessoas vão amadurecer. Essa não é a estratégia que Jesus utilizou. E a gente vai estar lutando contra a gente mesmo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar com pessoas. Nós precisamos ensinar pessoas não só no domingo, não só na quarta-feira, não só na escola bíblica.
Nós precisamos ensinar pessoas no particular. Precisamos ensinar um a um. E isso se chama discipulado. Então, eu não vou conseguir me tornar um crente maduro só indo de domingo. Eu não sei se você conhece, mas eu já conheci muitos cristãos que tinham 20, 30 anos de conversão e parecia um novo convertido. Cheio de problema, vivendo uma vida simples, nunca discipulou ninguém, não conhece direito, nunca consegue ler a Bíblia direito, nunca consegue ler a Bíblia toda, talvez nunca leu a Bíblia toda, 20, 30 anos de vida na igreja e a pessoa continua sendo imatura. Continua sendo imatura. O que nós devemos fazer então é buscar estratégias para ensinar uma pessoa a deixar de ser um neófito. Neófito é um novo convertido, né? Neófito é uma pessoa imatura na fé, para se tornar um cristão maduro. Nós devemos buscar, então, essas estratégias. E é justamente sobre isso que o livro vai nos trazer nos próximos capítulos. Como que Jesus, então, ensinou uma pessoa como Pedro, um novo convertido, uma pessoa simples, se tornou, então, em Pedro, aquele que estava pregando o evangelho ali em Atos 2. Pouco tempo depois, com coragem e com fé. Página 43, ele diz o seguinte: o conselheiro ou discipulador deve permanecer junto do novo convertido tanto quanto possível, estudando a Bíblia e orando com ele. Então, a primeira estratégia de ensinar uma pessoa, de ajudar uma pessoa a deixar de ser um novo convertido, a primeira estratégia é ter alguém mais maduro na fé e ele estar ali, esse conselheiro ou discipulador, estar o tempo todo com aquela pessoa, tanto quanto possível, para ensinar, para estudar a Bíblia, para orar com aquela pessoa, para caminhar, para jogar futebol, para estar o tempo todo com aquela pessoa. Então, se você já é um maduro na fé, o que você tem feito com as pessoas mais novas na fé? Como que você tem ensinado as pessoas mais novas da fé? Quantas pessoas você convida, e aqui eu me incluo nisso, tá? Quantas pessoas você convida para ir para sua casa tomar um café? Irmão, vamos tomar um café lá em casa? Para a gente conversar, para a gente bater um papo. Quantas pessoas você convida para caminhar? Vamos caminhar? Mas não é só caminhar só para conversar sobre qualquer coisa. Vamos caminhar. A gente pode bater um papo sobre a vida e depois a gente caminha com o propósito de falar sobre Deus, sobre o Evangelho. Irmão, posso ir na sua casa, só dar uma passadinha aí, tomar um café ou algo parecido? Nós que somos já cristãos mais velhos, mais antigos, devemos buscar cristãos mais novos para poder discipular. Então, 3 aplicações que nós podemos tirar, então, sobre esse princípio de Jesus de estar o tempo todo com pessoas. Primeiro, se você é um novo convertido, ou mesmo que você não seja um novo convertido, mesmo que você já seja mais velho, se aproxime de alguém mais velho na fé e se faça presente na vida dela para aprender de Cristo não só nos ensinos formais, mas nos afazeres diários. Então, se você, mesmo que seja um cristão maduro, né, e, na verdade eu acho que a gente nunca pode achar que é um cristão maduro, porque nós sempre precisamos aprender de Cristo. Então, se você acha que você já é um cristão a longa data, ainda assim, procure alguém mais velho na fé. Procure essa pessoa e diga: olha, eu vou passar aí para tomar um café contigo. Vou passar aí só para a gente sentar e conversar. Vou passar aí para a gente estar junto, estar presente, nos afazeres diários. Você vai fazer o que agora? Vou lavar a louça. Tá bom, tô indo aí. Vou lavar a louça contigo. Vai fazer o quê? Vou colocar a roupa no varal. Tá bom, tô passando aí para colocar a roupa no varal com você. Vai fazer agora? Não, vou estudar. Tá bom, então eu posso estudar junto com você, eu fico numa mesa, você fica na outra.
Enfim, afazeres diários. Se você pode fazer isso, procure uma pessoa mais velha. Tanto quanto possível, né? Também não vai obrigar a pessoa mais velha a fazer isso, mas tanto quanto possível, faça isso. Faça isso. Se aproxime também de alguém mais novo na fé, ou até mesmo de um não cristão. Se aproxime de alguém mais novo na fé, ou de uma pessoa que você quer evangelizar. Deixe ele se fazer presente na sua vida para que possa aprender o que é um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Então, poxa, eu tenho aquela pessoa, aquele meu colega de trabalho que eu queria evangelizar, mas o trabalho às vezes não dá. É muito corrida, muita burocracia, muita correria. Poxa, mas eu gosto de caminhar e ele também gosta. Eu vou convidar para caminhar, ou vou convidar para tomar um café. Vamos lá em casa depois do café. Eu sei que às vezes, depois do trabalho, né, tomar um café, a gente conversar, a gente sentar à mesa, a gente bater um papo, e aí com isso pregar o Evangelho. Não é à toa, irmãos, que é até interessante isso, que muitas pessoas, quando chegam à igreja, muitas vezes as pessoas não chegam na igreja visitando a igreja, visitando o templo. Muitas pessoas chegam em uma igreja através de cultos domésticos. Por quê? Porque é na casa, é no lar, é algo menos formal, vai ter comida depois. E às vezes a maioria das pessoas chegam na igreja por causa disso. Como que você chegou na igreja? Eu cheguei na igreja porque alguém me convidou para um culto doméstico, e aí eu fui lá naquele culto doméstico, eu gostei, e aí depois visitei a igreja, e aí depois comecei a participar. Muitas pessoas, muitos não convertidos, às vezes, se você convidar para vir para a igreja, não vem. Mas se você convidar para ir para sua casa, olha, a gente vai fazer um culto lá em casa. Você quer vir? A gente vai fazer aqui e tal. É algo informal. A pessoa vai, porque é algo caseiro. E às vezes a igreja, ela assusta as pessoas. Infelizmente, para algumas pessoas, ele tem esse preconceito com a igreja. É algo santo. Mas na casa, para aquela pessoa, é como se fosse algo simples. Então convide pessoas para acompanhar você. Olha, vem aqui em casa. Está fazendo o quê? Não estou fazendo nada. Tá bom, vem aqui em casa. Também não estou fazendo nada. Vamos aqui sentar, vamos conversar e tal. Por mais difícil que isso seja, mas nós devemos ser assim. E para ambos os lados, seja um discípulo primeiro de Cristo Jesus. E para isso você deve andar com Jesus. Não adianta nada você procurar alguma pessoa para te acompanhar ou procurar alguma pessoa para acompanhar aquela pessoa se você não tem andado com Jesus. Nós olhamos lá no começo de Mateus 28, 18 a 20, que Jesus prometeu: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos a presença de Deus em nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos ensina a palavra através da Escritura. Nós devemos andar com o Senhor todos os dias, em oração e caminhando com Cristo todos os dias. Então, mais importante do que você ser acompanhado por alguém, mais importante do que você acompanhar alguma pessoa, é você andar com Jesus. E Jesus, ele ama estar com pessoas. Ele ama estar com você. Para Jesus não vai ser obrigação nenhuma. Não vai ser fardo nenhum. Não vai ser peso nenhum. Porque ele ama. Deus, ele ama as nossas orações. Por isso que diz que nossas orações chegam para Deus como cheiro suave, com um aroma agradável ao Senhor. Porque Deus, ele gosta, ele ama a comunhão com os seus servos. É nós que não gostamos muitas vezes. E nós que não gostamos de ter comunhão com os irmãos. Mas o que Deus mais gosta e o que Jesus mais gosta é de comunhão com os seus servos. É de comunhão com você. Então, antes de andar com outros, também ande com Cristo. Ande com Jesus. E se você é uma pessoa como eu, que tem as suas limitações,
no sentido de, por exemplo, eu que sou, como vocês sabem, né, sou uma pessoa muito caseira, eu gosto do lar, eu gosto de casa, eu acho isso algo bom, a casa, eu acho algo bom. Mas ainda assim nós devemos quebrar muitos paradigmas, quebrar muitas coisas que nos impedem de estar com pessoas. Se você gosta de estar em casa, se force a isso. Poxa, eu vou me esforçar para estar mais com pessoas, para viver mais com pessoas, para quebrar essa minha timidez, quebrar esse meu orgulho, porque é orgulho sim, é egoísmo, quebrar esse meu egoísmo para estar com gente. Porque se eu quero imitar a Cristo, eu tenho também que estar com gente, tenho que amar pessoas assim como Cristo amou. Por mais difícil que elas sejam, eu tenho que amar também as pessoas. Alguma pergunta ou algum acréscimo, irmãos? Não só domingo, né? A gente não pode só ter comunhão com nossos irmãos de domingo. O ideal é que a gente tenha todos os dias, assim como os discípulos. E não só culto, né? Não é fazer culto todo dia, mas é estar reunido. Ok, irmãos? Essa lição, para mim, eu confesso que foi bem no meu coração mesmo. Então vamos orar? Vamos encerrar orando nesse momento. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque Cristo Jesus, quando veio à Terra, Ele se relacionou conosco, esteve presente, estava, ó Deus, com pessoas o tempo todo. E permanecia também em comunhão com o Senhor. Ó Deus, obrigado por esses ensinamentos, pelo exemplo de Cristo. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a amar pessoas, por mais difícil que seja. E nós sabemos que é difícil estar com pessoas o tempo todo. Mas, ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a ter este amor, a conversar com pessoas, a saber puxar conversa, a conversar durante um bom tempo, tomar um café, caminhar, fazer qualquer coisa que possamos fazer juntos. Ó Deus, nos ajude a ter essa comunhão plena com nossos irmãos. E nos ajude a buscar alguém mais velho para sermos acompanhados e também buscar pessoas mais novas na fé para acompanhar. Desperte isso em nosso coração, desperte isso em cada um dos que estão aqui, ó Deus, na nossa igreja, para que possamos pregar o Evangelho não somente da boca para fora, mas com as nossas vidas, com o nosso exemplo, mostrando para as pessoas o que é um verdadeiro cristão. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a primeiramente andar contigo, para que sejamos de fato cristãos e possamos dar bons exemplos. É o que oramos, pedindo essa graça sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.